Você que assistiu o nosso programa, primeira parte sobre o final dos tempos, agora chegou a vez da segunda parte, onde nós vamos discutir alguns pontos um pouco mais pesados aí sobre a questão do final dos tempos, tá? Então, você que está aqui conosco, fique agora com a segunda parte deste programa. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Já que vocês colocaram essa questão da apostasia, então a gente pode colocar que você tem pessoas que realmente seguem a doutrina e pessoas que não seguem, mas que parecem seguir a doutrina, sim, né? Que a gente define como o joio e o trigo. É uma palavra que sim, os cristãos conhecem bem, né? Agora, a Bíblia inteira ela aponta para Jesus como o único capaz de resgatar a humanidade e trazê-la de volta ao Pai. Mas também aponta para o fim, onde aqueles que não crerem nele serão condenados. A gente falou isso agora na apostasia. Uhum. Em qual momento realmente acontecerá essa separação? Porque eu acho que é uma dúvida das pessoas, né? E até uma questão de aquele senso de justiça que as pessoas esperam, né? De você seguir, você faz as coisas direito, você segue a doutrina, você ama o próximo, você faz tudo, e você vê aquele outro que aparentemente está fazendo aquilo, mas não está, né? E ele, teoricamente, se dando bem. Assim. Quando que vai acontecer esse momento? Eu entendo que esse momento ele acontece no juízo final, onde Deus vai fazer a separação, né, dos fiéis e dos falsos. E é interessante que nessa parábola fala que o inimigo veio e semeou, né, dentro da plantação de trigo o joio. Mas é interessante que ele não dá ordem para que se arranque o joio. Fala, não, deixa crescer junto. Vai chegar o momento da ceifa. A separação vai acontecer no momento da ceifa. Por quê? Corre-se o risco de, na hora de você arrancar o joio, você puxar trigo também. E a gente fica pensando, fala, mas como isso, né? Deixar crescer junto. Aí você começa a pensar numa questão de uma família, né? Eu pensando. Tem alguém ali que, de repente, numa família, o marido é o joio. Mas a esposa, os filhos, não, são trigo. Se você arrancar o joio naquele momento, você vai arrancar o trigo junto. Você entendeu? Então, isso é uma tarefa dos anjos, né? Deus fala que os ceifeiros são os anjos, né? Depois ele vai explicando a parábola e vai falando que os ceifeiros são os anjos. Então, essa separação vai acontecer no dia do juízo final. Não cabe nós agora, nesse momento, fazer essa separação. E o apóstolo Paulo ele fala algo interessante, eu não sei, né, se até a interpretação está correta, mas eu destaquei aqui, que ele coloca assim, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. Para que haja a manifestação dos sinceros, às vezes tem que surgir alguma heresia. Então, isso daí é só no juízo final, não é para agora, não é para esse momento. Eu entendo essa separação. E faz sentido, né? Porque para você entender ou para você reforçar a verdade, tem que existir a mentira. Porque ela só aparece em evidência quando a mentira ela está ali, né? Quando a apostasia. A questão do próprio avivamento, a gente vai ver que muitos avivamentos eles foram precedidos de perseguições e de momentos muito difíceis. Parece que o homem tem que passar por esse momento para conseguir se voltar totalmente ou de uma forma inteira para a palavra e viver esse avivamento, porque se não for assim, parece que não acontece. Eu quando vejo assim a parábola do trigo e do joio, eu não consigo me esquecer de associar a parábola das virgens prudentes e loucas. O trigo e o joio, o trigo representa o salvo, o joio representa o não salvo. Assim como tem muita gente que coloca, olha, as imprudentes são pessoas que estão não, as imprudentes é a representação do não salvo, que é louca, que está dentro da igreja. Infelizmente está lá junto também. E a prudente, exatamente. Mas a gente vê que no fim dos tempos, lá o pastor muito bem colocou aí, lá no juízo final, tanto as virgens loucas quanto o joio vai ser condenado.
Sabe o que é interessante? Que a gente vê lá, parece que é João... Marcos 16, diz lá, ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí diz assim, quem não crer será condenado. Olha que coisa interessante, porque o evangelista Marcos, ele escreve lá, quem não crer será, futuro. Mas quando a gente olha João 3,18, o João diz assim, já está condenado. Quer dizer, na presciência de Deus, o ímpio está condenado. Ele já sabe que ele não vai aceitar e não adianta. Que ele não vai aceitar. Então, por isso que essa colheita ela é exclusiva dos anjos. E nós não temos como mexer. E o pastor muito bem colocou, você pode acabar destruindo o trigo indevidamente por conta do joio que não tem conserto. Veja que ele é inclusive semeado pelo inimigo. E infelizmente é triste, né? Às vezes até dói a gente falar isso, mas o joio está lá dentro da igreja. Sabe quando eu leio a Bíblia, que eu fico vendo lá a saída de Israel do deserto, pelo deserto, e aí eu fico vendo lá todos os sinais, aí você vê Coré, Datã e Abirão, vendo tudo que Deus fez, e o tempo, até a terra abrir e engolir eles. O joio no meio do povo de Deus. Qual é a proposta que Moisés faz? Ele diz assim, vamos ver quem é de Deus. E o duro que eles pervertem a muitos. Pervertem a muitos. Mas quem é que segue eles? Isso é que a coisa mais linda que eu vejo. Ele não conseguiu perverter o trigo, os 2 filhos dele. Os filhos que ele tinha. Que quando você vai lá na frente, você vê o salmo dos filhos de Coré. Não pereceram. Os filhos do joio não era joio. Era o trigo. Então, por isso que Jesus dá essa instrução e fala para nós tomarmos cuidado, para não mexermos. Deixa crescer junto. Vai lá, mesmo porque se você tirar o trigo hoje, vem outro. E ele vai joio, né? O joio, você tira o trigo hoje, vai vir um joio. E você tira esse joio para não estar misturado com o trigo, aparece outro. Ele vai aparecer até o dia que o Senhor for fazer a seleção, a separação. A colheita. Por isso que nós não temos, aliás, nós não temos autoridade para tirar, né? É verdade, é os anjos, né? São os anjos. Pesado, né? Agora, algumas pessoas, a gente já viu, né, lendo, conversando também, que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. É lógico que aí tem, qual o momento que vai ser o arrebatamento da igreja, né? Agora, esse é o fim que Deus reserva, né? Então, arrebatamento, acabou tudo. Ou ainda Deus tem alguma coisa para fazer na história aí da humanidade? Eu posso fazer aqui, pastor? Eu vou colocar, eu fiz assim um resumo, só para a gente ter uma noção das vertentes escatológicas que é bom falar, porque senão os irmãos também precisam, às vezes alguns não entendem. Para a gente poder ter uma noção de qual pensamento que vai acontecer, o que depois. Então eu anotei aqui, por exemplo, uma teoria que a gente tem aí presente na igreja, que é a teoria do arrebatamento parcial. A igreja sendo arrebatada parcialmente. Então, essa teoria parcial do arrebatamento defende que a igreja é tirada antes da tribulação, mas somente aqueles que estiverem totalmente preparados, vigiando e aguardando. Inclusive coloca a parábola das 10 virgens, né? Aguardando lá a vinda do Senhor. Bom, outros cristãos ficarão na terra para serem purificados mediante sofrimentos que eles vão ter que passar durante a grande tribulação, para que eles possam ser arrebatados posteriormente. Aqui nós temos um grande problema, porque, primeiro, a Bíblia nos mostra um único arrebatamento. Não existe 2 arrebatamentos, nem 2 fases de arrebatamento. Aqui, essa parcial, ela já cai. Já cai, nós não temos muita sustentação bíblica para ela, porque não existe na Bíblia. A Bíblia mostra um arrebatamento da igreja. Se a gente, por exemplo, pegar o Dwight Pentecoste, que eu considero um dos maiores instrutores aí de escatologia. Já está no nome, né? Já está no nome. Dwight Pentecoste. Eu gosto muito porque, inclusive, ele associa
a igreja no arrebatamento juntamente com os santos de todos os tempos, porque existe uma corrente escatológica que vai dizer que a igreja só do estabelecimento da igreja até o último da igreja, e que os do Antigo Testamento não vão ser. Eu não consigo associar isso, né? E adoto muito essa linha do Dwight Pentecoste, de que o arrebatamento é para os santos de todos os tempos, até o arrebatamento. Então, esse parcial, inclusive, nos remete à questão do purgatório. Quer dizer, existe uma chance de passar por sofrimento para ser purificado, para depois ser arrebatado. E salvação, ela não é por purificação de mérito da pessoa, é mérito de Deus na pessoa de Jesus. Então, eu acredito que essa teoria parcial, ela está bastante desconectada com as Escrituras Sagradas. Aí nós temos a teoria da pós-tribulação. Acredito que os cristãos passarão pela tribulação, o arrebatamento acontece simultaneamente ou imediatamente antes, após a vinda do Senhor, mas antes do juízo do Senhor. Então, o pós-tribulacionista, que não é amilenista, ele vai acreditar que a igreja vai passar pela tribulação, porém, tão logo terminar a tribulação, a igreja arrebatada, não sendo amilenista, que esse milênio nós estamos vivendo aqui já, esse milênio vai acontecer, então tem aí 1000 anos pela frente, depois do arrebatamento da igreja. Tá? É o reinado de Cristo na terra. É o reinado de Cristo sobre a terra. Aí nós temos o mesotribulacionista. Esse aqui, se a gente disser que existe alguns textos bíblicos que pode até parecer, mas é outra corrente teológica que não tem sustentação como a teoria parcial, que é o mesotribulacionista. Essa corrente escatológica acredita que a igreja vai passar pelo princípio da tribulação. Por quê? Eles têm a mesma linha de pensamento do pós-tribulacionista. Eles se escoram em alguns textos que defendem que a igreja terá que passar pelo sofrimento. Tá? Então, o mesotribulacionista, eles acreditam que a igreja passará por algum sofrimento, mas não um sofrimento total. Por quê? Porque o Senhor preservará a igreja dos juízos, que eles entendem que a primeira parte do sofrimento é apenas purificador e não juízo de castigo de Deus. Então isso é o mesotribulacionista. Porém, assim que a igreja é tirada, termina a segunda parte da grande tribulação, aí vem o milênio, até chegar o juízo do trono branco. Então, após o arrebatamento, temos aí pelo menos 1000 anos pela frente do reino milenar de Cristo. Tá? E nós temos a linha do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, com toda sinceridade, é uma corrente escatológica mais bem formalizada e mais bem estudada, onde define parte por parte da questão escatológica. Ela é, inclusive, muito extensa para a gente poder discutir, porque não é só questão de entender o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e aí vai pegar vários textos, como, por exemplo, se nós pegarmos a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz um elogio no primeiro capítulo total aos crentes de Tessalônica, como eles se converteram e abandonaram os ídolos, e diz assim: a saber, vocês estão agora a serviço de Cristo, que vos livra da ira vindoura. Quando você pega 5, versículo 9, Paulo assegura lá de novo a igreja não sendo castigada pelos juízos que serão derramados pela terra, e vários outros textos. Então, partindo desse princípio, nós vamos ter fases. O arrebatamento é um só, para a igreja com os santos de todos os tempos. Porém, antes do arrebatamento, nós temos as fases da ressurreição. E essa ressurreição já aconteceram em algumas fases. A própria ressurreição de Cristo, que o apóstolo Paulo fala que ele é a primícia dos que dormem. Tá? Depois nós vemos os santos que ressuscitaram, foram vistos entrando dentro da cidade, e depois não se fala mais nada acerca deles. Depois o apóstolo Paulo trata toda de uma questão da ressurreição dos mortos, que estavam ali tentando confundir a cabeça dos crentes de Tessalônica, que assim, como que vão ficar esses que morreram, sendo que nós seremos arrebatados? Aí Paulo trabalha a questão da ressurreição dos que dormiram em Cristo. E aí nós temos a tribulação dividida em duas partes, que é a falsa paz e a grande tribulação, para o estabelecimento de um juízo de Cristo. E o pré-tribulacionismo trabalha muito bem, que eu penso que outras
partes, se confunde um pouquinho e deixa um pouco equivocado, que é a questão das 3 grandes guerras mundiais que vão acontecer durante esse período, que é Gog e Magog. E a gente vê que essas profecias que não foram cumpridas, elas ficam meio que desencaixadas em algumas correntes escatológicas, que é o Gog e Magog, que é o Armagedon e o Gog e Magog pós-tribulação. Então são 3 eventos. Tá? Então, se a gente for levar em consideração isso, nós vamos dizer que apenas o amilenismo, nós estamos chegando no fim de tudo, que a igreja vai ser arrebatada e os eventos acontecem simultaneamente. A ressurreição, santos indo para o céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, ressurreição dos perdidos para condenação, juízo do trono branco, quer dizer, simultâneo. Então não há muito tempo que viver após o arrebatamento. Mas se nós pegarmos os outros pontos de vista, que mesmo tendo as divergências, colocam um reino milenar de Cristo, nós temos pelo menos após o arrebatamento da igreja, 1000 anos de existência na terra. É isso, ficou bem explicado, né? Acho que não cabe nem... Tem mais nem que remendar nada aqui. Tem mais o que falar, tá, né? Ótimo. Essa questão escatológica, ela é bem complicada, né? Porque é o que o pastor falou, você tem vários textos que vão embasando algumas coisas, é lógico, tem aquele que mais, né? Essa linha pré-tribulacionista, as igrejas pentecostais, elas seguem, né? Geralmente, eu não lembro de nenhuma igreja pentecostal que siga. Tradicionais também. A maioria segue. Por exemplo, a igreja batista, A ela Batista é pré-tribulacionista. segue, isso. Acho que só presbiteriana, Que é pós. né? Que é pós. Aliás, a presbiteriana, ela não só é pós, ela é amilenista, né? A milenista. A milenista. Que já Por exemplo, estamos a vivendo igreja o milênio. do R.R. Soares, também, eles acreditam que nós estamos vivendo esse milênio, é o milênio da igreja, onde a coisa está assim, mas a igreja vai prosperar e o mundo vai se converter, é quando Jesus volta. Tá? A igreja do R.R. Soares prega essa linha amilenista. Tá? Mas a gente vê que não são muitas igrejas, a maior parte delas, eu estava lendo uma estatística, 70% dos cristãos no mundo são pré-tribulacionistas. Tá? Os reformados são pós-tribulacionistas. Eu acho que agora está começando um movimento, né, do pós, assim, estão enfatizando bastante isso, mas a maioria é pré-tribulacionista. Uma coisa que eu... tem um Claro, minutinho para a gente poder falar? Uma coisa que eu entendo que o pós-tribulacionismo se equivoca um pouco, isso aqui, tá? Inclusive o Dwight Pentecoste faz menção, que é essa questão aqui da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo fala assim, ó, porque eles se baseiam muito no pós-tribulacionismo, capítulo 2 de Tessalonicenses. Né? Então a gente vê assim, ó, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, não vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, como se de nós viesse, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. O que estavam pregando? Pregando que a volta de Jesus seria aqueles dias. Aliás, só uma interrupção rapidinha aqui. Eu vi um canal de um pastor dizendo esses dias, fazendo a associação da figueira. Olha só, eu achei um absurdo aquilo. Ele pegou a figueira que Jesus fala, né, no capítulo lá, 24 de Mateus, 25, né, de Mateus? Acho que é 24 ou 25 de Mateus. E ele pega a figueira, representando Israel, para quando Jesus diz, olha, na verdade vos digo que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Então ele associa o ano de 1948, hoje, 2002, nós estamos há 74 anos, ele pega o Salmo 90 de Moisés para dizer que a idade do homem é de 70 e quando muito 80 anos, e ele associa que faltam 6 anos para essa geração acontecer, para que o arrebatamento aconteça no ano 2028. Olha que loucura. Onde o camarada vai? Ele pega o Salmo 90 para pegar os 80 anos, a idade do homem é 70, mas por sua robustez chega a 80, então uma geração sobrevive a 80 anos. Então, aqueles que nasceram em 1948 não passarão sem que veja acontecer essas coisas e o arrebatamento da igreja como uma geração completa de 80 anos, pegando por base a figueira, que essa figueira voltou a ser estabelecida em 1948. Olha que perigo teológico. É um perigo teológico. Com base nessas coisas, nós já vimos muitos subindo até montes para receber a volta de Jesus e não aconteceu.
Falando datas, né? Então, aí diz assim, ó, de maneira nenhuma alguém vos engane, porque não será assim se antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, peraí, o filho da perdição, o anticristo final vai ter que chegar antes disso acontecer. Ok, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí nós temos que pegar essa profecia de Paulo, que isso aqui é uma profecia, associar com a assolação desoladora de Daniel, com a de Jesus em Mateus 24, correto? Que ele vai querer sentar lá e vai abominar o local que é exclusivo de adoração a Deus. Sim. Aí diz assim, não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda eu estava aí com vocês? E agora vocês sabem que o que detém. Aqui surge uma divisão de águas. Vocês, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o homem da iniquidade não pode se manifestar porque tem um que detém. Quem detém o homem da iniquidade? A igreja. A igreja. E por meio de quem? O Espírito Santo. Quem age por meio do Espírito Santo, da igreja? É o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não age na terra. Do dia que foi instituída, inaugurada a igreja, tanto é que a inauguração dela foi feita pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra que ela será entregue a Cristo pelo Espírito Santo. Então, por que detém? Porque é o tempo que o Espírito Santo trabalha por meio da igreja. A igreja é o impedimento da manifestação desse iníquo. Então, porque já o mistério da injustiça opera. Paulo está falando, já esse mistério da injustiça, ele está atuante aqui hoje. E vai atuar até o fim. Eu não sei se o pastor lembra, o irmão Robson lembra, na ministração que eu falei de um pastor que participou de uma palestra satânica. Que sempre tem preparado. Satanás sempre homens, tem né? homens, porque ele não sabe quando é que ele vai poder agir. Ele sabe que ele vai agir, mas que ele está impedido no momento. Então, ele mantém alguns homens numa escala de 9 a 10 homens, para que um momento que acontecer, o primeiro que tiver na escala vai. Porque esses homens foram morrendo ao longo da história. E por que ele não consegue? Porque há um ser chamado Espírito Santo, que é Deus. Agora eu atuo por meio da igreja. Então esse é o problema, quando nós não conseguimos entender que esse anticristo tem que vir, para que a igreja seja arrebatada. O pós-milenismo é onde eu acho, pastor, que o pós-milenismo fundamenta toda a sua ideia do pós-milenismo, aqui, o pós-tribulacionismo. Fundamenta todo aqui, mas não leve em consideração o que eu entendo um divisor de águas. Tem um que detém, é o Espírito Santo. Por meio de quem? Da igreja. Essa igreja terá que ser tirada para que ele possa ser manifesto. Aí uma coisa que o senhor falou até um pouco antes, que o senhor falou a questão de alguns pastores que pregam essa questão da atuação do Espírito Santo durante a tribulação, né? Sim. Que eles usam esse texto para dizer que o Espírito Santo não atuará, porque já como ele tem que ser tirado para se manifestar, aí é onde... Bom, só que aí assim, quando você pega as duas testemunhas escatológicas, elas estão falando... Você vê que elas são movidas pelo Espírito Santo. Exatamente. Mas é isso que eu estou falando, que aí usam esse texto para dizer que não, nesse momento a igreja foi arrebatada, então o Espírito Santo de Deus não vai estar atuando na terra, porque aí o anticristo vai poder se manifestar. E os 144 mil selados que vai atormentar o governo deles, junto com as duas testemunhas. Quem dá esse poder para eles? Como que você vai falar de Deus se o Espírito não há possibilidade? Não tem possibilidade. Bom, para finalizar aqui, hoje foi um pouquinho mais, hein? Passou que o tema é bom, né? A gente todo crente vivo acredita que vai para o céu, né? No arrebatamento, seja pré, seja pós, tribulacionista. Só que Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então vamos imaginar, chegou pré-tribulação, igreja arrebatada, a pessoa ficou, sente e chora, né? Também. Agora, se a pessoa não subir, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ela pode ainda alcançar a graça e se recuperar ou não? Esse conceito aí é do filme Deixados para Trás. É o sente e chora.
O que eu entendo é assim, essa parábola está tratando de uma festa, né? E esse chamado é o convite. É o convite que é feito para o homem. O escolhido é aquele que aceitou o convite, né? Então, assim, hoje esse convite é nos oferecido. O momento de aceitar é hoje, né? Então, assim, eu acredito assim, uma vez que você não aceitou, você não deu crédito a isso, ali você já decidiu, né? Ali você já decidiu. E segue-se, então, o juízo, né? na minha concepção. Então, por isso que fala assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas essa escolha não está